Estamos aqui com a Carla Salsinha, que é presidente da União das Associações do Comércio e Serviço, também conhecida como UACS. O comércio de Lisboa está a recuperar bem depois daqueles 2 anos terríveis de pandemia? O comércio de Lisboa está a tentar começar a recuperar. Ainda não estamos de longe aos níveis de 2019. O impacto da pandemia foi fortíssimo, até porque nós fomos dos setores que obrigatoriamente fechámos logo. Porque a União representa tudo o que é comércio e serviços não de primeira necessidade. Portanto, tudo o que não é de primeira necessidade nós representamos, livrarias, orivesarias, lojas de roupa. Portanto, fomos o setor que não só fechou logo portas, como que teve sempre mais limitações, quer do horário, quer do número de entrada das pessoas, então, de tudo. E diga-me, está a dizer que está a recuperar, ainda não está aos níveis de 2019, de todo. Mas, por exemplo, o turismo já está ao nível de 2019. O que é que está a faltar aqui ao comércio? Eu não sei como é que eu lhe hei de explicar. Eu não sei se o turismo estará aos níveis de 2019. Já começa a ter ocupação. Nota-se, de facto, os últimos 2 meses, principalmente o julho e agosto, a Baixa de Lisboa, nota-se já uma recuperação. Mas eu diria também que mesmo quem é turista sofreu dos mesmos problemas em termos da diminuição da sua capacidade de compra e, portanto, mesmo aquelas zonas mais turísticas que vivem, como é a Baixa de Lisboa, que vive do turismo, a não ser a parte mais da restauração, da gastronomia, nos outros setores nota-se que a recuperação é mais lenta, a par do que está a acontecer com a guerra, como é obviamente todos os custos de contexto estão a disparar, e nós temos ainda uma maior dificuldade que é nas nossas mercadorias, nos produtos. Qual é essa dificuldade? Temos muitas fábricas que fecharam, muitas empresas que nos são os nossos fornecedores que não têm forma de fornecer os produtos. Eles também tiveram fechados, portanto, também despediram pessoal e, portanto, não conseguem fazer face às encomendas que nós temos e, portanto, temos aqui todo um conjunto de situações que levam a que o comércio, que não é a restauração, portanto, nem é bem de primeira necessidade, esteja ele todo a recuperar, mas de uma forma lenta. Já vamos falar um pouco sobre os efeitos que isso tem nas cidades, mas queria lhe perguntar o que é que depois da pandemia, temos agora uma crise, uma guerra. Quais poderão ser os efeitos disto? Há lojas a fechar, há números, já se sabe, há pessoas já em dificuldade a ter que pedir empréstimos. O que é que está a acontecer na realidade das ruas? Eu acho que a nossa cidade está a transformar-se um pouco, porque nós tínhamos, antes da pandemia, uma situação em que o turismo estava a atingir toda a cidade. Certo. Quer dizer todos os bairros. Todos os bairros, ou seja, nós víamos constantemente em bairros que de todos são turísticos, Campo de Ourique, ou seja, onde normalmente não há os alojamentos locais, víamos os tais trolls, as pessoas a quererem ficar nos alojamentos locais. E isso estava a transformar a própria cidade. Com a pandemia, eu acho que todos nós demos um passo atrás. Independentemente de haver aquela recuperação do comprar no seu bairro, isso foi muito pontual e muito no momento da pandemia. Nesta fase, o que nós notamos muito do comércio desses bairros que conseguiu subsistir após aqueles meses do desconfinamento, depois não conseguiu acompanhar, porque as pessoas depois regressam. Nós tivemos aqui uma mudança muito grande, que foi as pessoas ao teletrabalho. Isso foi uma revolução para o comércio que nós não estávamos à espera. Uma revolução boa. Não direi, não, porque eu vou-lhe explicar porquê. O teletrabalho, nós não somos nada contra o teletrabalho, mas mais de 50% das compras que são feitas no comércio de bairro, são feitas na hora do almoço, na qual nós estamos a fazer compras, estamos a ir almoçar e vamos para o emprego, a caminho do emprego, ou quando saímos do emprego. Curiosamente, as horas de mais compras dentro do comércio tradicional
por nós, pelos portugueses, não estamos a falar do turismo, são feitas nas horas do almoço, principalmente nós as senhoras comemos ali em 10 minutos, um quarto de hora e depois vamos percorrer as lojas, porque a maior parte das compras que são feitas no comércio de proximidade, tirando as de primeira necessidade, são por impulso. Passamos na loja, vemos daquele vestido, daquela mala, aquele livro, alguém que faz anos e que nós ainda não compramos a prenda e aproveitamos ou no caminho que vamos para o emprego, ou no caminho que vamos para casa, ou na hora do almoço. E isso perdeu-se. E em alguns bairros, em algumas zonas da cidade, nota-se essa diferença. Independentemente das pessoas estarem em casa, também não nos podemos esquecer que quem trabalha em casa ou no teletrabalho já não precisa de comprar tanta roupa, se calhar sai para ir beber o café, mas a necessidade de roupa, a necessidade do seu visual é completamente diferente. Portanto, há aqui uma alteração que mesmo até para a própria restauração... E não beneficiou o comércio, o pequeno comércio local. O pequeno comércio, em termos do teletrabalho, é uma revolução que veio para ficar. Sim. Agora, é um grande desafio para nós, porque até mesmo no setor da restauração, eu acredito que eles tenham sentido essa diferença. Claro, que não é vosso, não é? Não é que não é Wax. nosso, não. Okay. Porque eu acredito que quem está em teletrabalho não vai almoçar ao restaurante. Claro. Mas se estiver a trabalhar na empresa, tem que ir a um restaurante levar, não é? Claro. E, portanto, tudo isso foi uma mudança muito radical no setor do comércio, o que leva a que nem todos, a que não exista aquela recuperação. Obviamente, aqui não se falou na fase da pandemia de um poder de compra, não era bem esse o problema, as pessoas não compravam porque não podiam sequer sair de casa. Neste momento, e com a inflação, principalmente nos nossos associados, lá está, eu volto a repetir, do pequeno comércio e que não são bens de primeira necessidade, o poder de compra está a fazer, a inflação está a fazer com que as pessoas comecem a fazer muitas contas e se retraiam muito no consumo. E isso não é compensado por quem vem de fora? Não está a ser ainda. No pequeno comércio, no pequeno comércio não. Claro, não. Claro. O que é que se espera? Fala-se agora de, vamos entrar no inverno, não é? Vai haver um maior consumo de energia, vai haver mais restrições na energia por causa da guerra, o que se mantiver. O que é que se está-se a falar de reduzir horários de funcionamento nas lojas de rua? Há muitas cidades europeias que já têm a política das luzes apagadas. O que é que se espera e o que é que a Wax, qual é a posição da Wax em tudo isto? Muito bem. Eu, em primeiro, acho que nós temos que ser todos realistas e mesmo como representantes de uma estrutura associativa, não podemos achar que nós vamos estar de lado deste problema. E, portanto, temos que perceber que qualquer governo vai impor estas medidas, mesmo que o nosso seja mais tardio do que os outros, são medidas que vão avançar. Aquilo que nós dizemos logo a priori é que entendemos que a última coisa que o governo deve vir a fazer é mexer nos horários de funcionamento. Até porque também compreendo cada vez mais nós, os consumidores, até gostávamos de ter todos os serviços a toda a hora, a qualquer momento, disponíveis para abrir. De qualquer forma, aquilo que eu acho é o que é que o governo devia fazer e qual é a nossa posição. Em primeiro lugar, era um programa de sensibilização e de informação às empresas. Há muita coisa que nós fazemos no nosso dia-a-dia como empresários, na nossa vida das lojas. Por exemplo, uma sapataria que tenha um armazém. Provavelmente, muitos de nós até deixamos a luz do armazém quase sempre aberta. Se calhar, se pusermos uma célula, só se vai lá, só o acende quando alguém está lá dentro. Pequeninas coisas que muitas vezes nós nem damos muito valor, mas que no país todo fazem muita diferença. Eu acho que esse devia ser o papel de informação, de sensibilização. Depois, nós já temos falado, achamos que o governo devia fazer um fundo energético para o comércio e serviços, no sentido de apoiar a mudança do sistema de iluminação. Como ambiental para as casas. Exatamente, de iluminação. Muitos de nós temos, o mais fundamental numa loja quando entramos é a iluminação, mas acredito que muitos de nós estejamos a fazer uma iluminação que se calhar nem ilumina tanto, se for substituída por outro tipo de iluminação, muito mais ambiental e com muito menos custos. Os próprios reclames, há cada vez uma tendência dos reclames luminosos irem desaparecendo, é uma moda. Pronto. Por que não apoiar as empresas para mudarem as suas fachadas das lojas, mudarem as suas montras, requalificarem? Se calhar, porque tudo isso são coisas de maior prazo do que é preciso agora.
Não sei, Não? porque o mudar uma iluminação numa loja, se calhar numa semana, em 15 dias faz, depende, claro, da dimensão, do número de lojas, mas como estamos a falar do comércio de cidade ou de rua, eu acho que isso não seria difícil. Eu acho que isso seria uma medida que a maior parte dos empresários, não estamos a falar em 100 mil euros, em 200 mil, em 300 mil, uma loja de rua, uma pequena mercearia, se calhar com poucos euros, não é, mas sei lá, com 2 ou 3 ou 4 mil euros, se calhar far-se ali uma remodelação, e isto é tudo um espírito que leva. E depois, quanto à questão de nós termos as lojas com as luzes fechadas após o encerramento, nós não somos contra, desde que o Governo e as câmaras municipais reforcem a segurança. Por exemplo, só para lhe dar uma ideia, a Avenida da Liberdade, uma avenida topo de gama. Se nós tirarmos a iluminação de todo o comércio, de toda a restauração que ali está, a iluminação de rua fica às escuras. Portanto, se não houver ali reforço de segurança, aqui, e como percebo que o Governo já avançou com a ideia de que os próprios edifícios do Estado, monumentos, vão reduzir, fechar as luzes, tudo bem, temos é que reforçar o policiamento. Muito ainda. Encerramento, e sei que é uma polémica, encerramento, eu acho que se houver, tem que ser de uma forma uniforme. E não é só o pequeno comércio, as grandes distribuidoras, os centros comerciais, tem que haver aqui uma igualdade. Não podemos achar que o comércio de rua tem menos valia ou menos qualidade e tanto fecha logo, ou tem que encerrar às 17 e depois mantemos as grandes superfícies ou os centros comerciais abertos até às 11 da noite, ou às vezes basta pequenas medidas e se calhar num centro comercial ou reduzir tal como nós, 1 hora, e eles em vez de fecharem às 11, fecharem às 10 ou às 9 ou até ao domingo, reduziram o horário de funcionamento. Relembro que na maior parte da Europa não há um comércio aberto ao domingo, mas desde que o encerramento seja uniforme e para todos, parece-me bem. Agora, se voltamos outra vez a ter as grandes superfícies, e há grandes superfícies que não estamos a falar dos centros comerciais, que se calhar 50% do espaço não é bens de primeira necessidade, isso é uma política injusta e, portanto, aqui o Governo, e aquilo que apelamos e que pedimos à Confederação do Comércio, foi que dessa forma que peça ao Governo para se sentar com todas as partes e estudar medidas que sejam justas e equitativas para todos. Carla, tínhamos tanto que falar aqui sobre comércio, porque o comércio é que faz as cidades e é que faz, no fundo, o tecido vivo de uma cidade. Em Portugal, está a sentir-se o efeito da digitalização do comércio de maneira forte, ou seja, já as pessoas a comprarem de outra forma, que não na rua, que não na loja da rua? Sim, eu acho que uma das coisas que a pandemia fez, seguramente estamos a falar do comércio de bairro, ao pequeno comércio, foi dar-lhes essa visão que não podem ter só o espaço físico, ou seja, nós continuamos a gostar de ir às lojas, o mexer, o contacto com a colaboradora que nos pergunta o que é, ou que já sabe o que nós queremos, aquele contacto pessoal, o contacto com as peças. Não é a mesma coisa comprar uma camisola via online ou tocar na peça, sentir a leveza da peça. De qualquer forma, não a loja online, porque isso às vezes implica custos que uma pequena loja de comércio pode não conseguir ter. Agora, a divulgação nas plataformas digitais, no Facebook, no Instagram, nos canais, no YouTube, aquelas lojas que já fazem todos os dias um programa onde apresentam as camisolas, isso foi uma tendência que se está a notar. Não é ainda na dimensão que nós gostaríamos. Aliás, há agora um programa que nós vamos entrar com a Confederação do Comércio, das aceleradoras do comércio, em que o objetivo é focarmos-nos na tentativa de digitalização de todo o comércio, não tanto a criação da loja online, que eu acho que isso é mais difícil, até porque, por exemplo, eu falo muito, uma pequena loja, uma pequenina orivesaria, se calhar não consegue ter, de bairro, não consegue ter os produtos constantes online para estar a vender. Por exemplo, se olharmos para uma Zara ou para uma Mango, que têm uma quantidade de estoque brutal e que conseguem ter a loja online. Mas eu acho que o fundamental é nós chegarmos junto ao consumidor. E eu acho que isso
paulatinamente já entrou no espírito do comércio. Agora, temos é que o forçar, mas sem dúvida que notamos que cada vez mais há essa preocupação até dos nossos associados de nos perguntarem se vamos ter formação na área digital, porque eles querem criar o seu canal, querem ter uma página no Facebook. Muito rapidamente, como é que acha que o comércio em Lisboa pode, por um lado, aproveitar o turismo e, por outro lado, não se descaracterizar? Olha, eu acho que isso depende muito de um conjunto de nós, estruturas associativas e principalmente da Câmara também Municipal de Lisboa. Esse é um grande desafio que neste momento nós lançámos à própria Câmara Municipal de Lisboa e que tem a ver, por exemplo, do processo das lojas com história, que neste momento, e eu nestas coisas gosto muito de ser frontal, acho que foi um dos grandes projetos que a Câmara Municipal de Lisboa teve, independentemente de qual seja o executivo. Neste momento, se não nos sentamos e pensamos, vai descaracterizar e vamos perder um grande número de lojas, porque aquilo que se fez foi criar as lojas com história para salvaguardar as tais lojas com a nossa identidade e com a nossa característica. Muito porque na altura, pela lei do arrendamento, a grande parte destas lojas teriam que encerrar. Só que não é só salvaguardar a questão da lei do arrendamento. Tem que se criar uma equipa que não está criada, e digo isto, não está, em que não só se trate da questão do arrendamento, mas depois se trate da questão da própria loja. Porque muitos empresários têm a chancela de loja com história, mas ao longo deste tempo não evoluíram a loja. E hoje nós, mesmo quando visitamos uma loja com história, gostamos de ver a traça e a característica, mas também a sua evolução. Eu dou muito exemplo do que aconteceu na Célebre Livraria do Porto, em que eu entrei lá há 10 anos, se calhar, e hoje a Lelo mantém a traça, mas é outra coisa. É outra coisa. E eu acho que nós podíamos ter feito isso em Lisboa e devemos fazer em Lisboa. Aquilo que tem que se fazer é pensar como é que mantemos a traça e como é que fazemos o evoluir das lojas. E acho que isso, criámos o Conselho Consultivo de Lojas com História, a Comissão Executiva, mas não se pensou no depois. Só que isto estão a passar vários anos e aquilo que eu alertei o nosso vereador é que se não pomos mãos à obra nesta parte que não foi feita, vamos perder muitas lojas até ao fim do ano. Imensos desafios, Carla, e imensas coisas que não falámos nestes 15 minutos. Estivemos com Carla Salsinha, eu sou Catarina Carvalho, diretora da Mensagem de Lisboa. Obrigada por obrigada. E ficámos aqui toda a noite e toda a tarde e todo o mês a falar sobre o comércio que faz as nossas cidades.